Audiência Band Esportes de volta com imagens ao vivo do primeiro grande evento de atletismo da temporada 2014. Você acompanha o International Match, direto de Glasgow. Nesse instante, a gente está mostrando para você a prova dos 1.500 metros, que tem James Magut do Quênia, da comunidade, está com o número 1, vem ali o penúltimo, né? Charlie Grice, da Grã-Bretanha. Ele aparece com o número 2, parece que vai partir para o ataque agora. O americano David Torrance com o número 3, está lá no fundo, né? O último colocado. E o escocês Chris O'Hare, que vai ser ultrapassado, não, por enquanto não. Está ali com o número 4 na liderança. Faltando 2 voltas, Cleberson. Carlos Fernando, nesse momento, faltando aí pouco mais de 300 metros, deve se iniciar aí o sprint final. Esse atleta escocês aí é o favorito, ele tem 3,37 no indoor como o melhor resultado. E o queniano tá ali, né? A gente não pode esquecer que tem um atleta do Quênia na prova. Todo mundo agora quer tomar a liderança nessa primeira curva e o O'Hare não vai deixar barato, hein? Vai ser bem difícil tirar o título dele. Vamos ver se o britânico consegue superar o escocês na reta final. Todo mundo acelerando, o escocês contra o britânico. O escocês não gosta de britânico, e britânico não gosta de escocês. É que nem brasileiro e argentino, é quase igual. E por isso a arena toda fica de pé para tentar empurrar seu atleta na passagem. O escocês passa na frente, vence a prova, mas olha, foi por pouco. Foi por pouco, sabe por quê? Porque o inglês, ele eu acho que perdeu a segunda posição, foi ultrapassado por aquele atleta ali, ó. Número 1, o James Magut, que veio por fora, tentando ali um sprint final. Vamos só ver depois os tempos. O britânico correu o risco de perder o segundo lugar, Cleberson. Olha, Cacá, uma coisa curiosa, que o Thiago Bueno, um dos grandes corredores de 400 sobre barreiras no Brasil, inclusive foi campeão do Troféu Brasil, vem aqui para citar, né? Ele só tem uma dúvida, por que só um escocês pode fazer isso? Tá aí a prova. Olha, para quem conhece a Escócia e sabe das diferenças que eles têm com os britânicos, o escocês é um povo muito sofrido, né? Por conta da ocupação e por conta do que a Grã-Bretanha faz para que a Escócia continue sendo parte do reino britânico. E o escocês faz de tudo para não entregar nada pro britânico, pro inglês, principalmente pro inglês, né? E ali aconteceu tudo que o escocês queria. O escocês levou o ouro, o Quênia ficou com a prata e o atleta que representa a Grã-Bretanha ali acabou ficando com o bronze, né? O orgulho da rainha acabou ficando um pouco ferido. Mas o escocês faz qualquer coisa para não entregar. Por isso que a gente brincou tanto com o Coração Valente aqui durante a transmissão, Cacá, né? Que é um filme que representa muito bem o que o povo escocês faz, né? E o quanto é sofrido para eles. O fato deles serem obrigados a continuar dependentes da coroa britânica. Tem isso, e sempre foram povos guerreiros. Olha, Chris O'Hare, o escocês vence a prova. Magut realmente chega em segundo, e o britânico perdeu a segunda posição. Olha, curioso, todos na mesma casa decimal, em 62, 65, 69, todos com 3,48. E o escocês ali, mais uma vez, só um escocês pode fazer isso. Ele faz qualquer coisa, mas não entrega nada para um britânico aí, um súdito da rainha, né? Eles que são súditos da rainha, mas não querem ser nunca, né? De maneira alguma. É verdade. Agora, a gente que... Eu até que brinquei, fazendo uma comparação entre britânicos e escoceses e o que acontece na nossa rivalidade, eu achar a Proctor vence 6,59 contra a 6,48 da Fumijimo. A rivalidade Brasil e Argentina nem de longe se compara. Não se compara. E por uma única razão, são os britânicos, o escocês e o britânico foram sempre povos belicistas, guerreiros. Eles historicamente viveram guerras sangrentas entre as populações, coisa que não houve aqui de forma alguma na América do Sul, né? Tirando a Batalha do Paraguai aqui, que o Brasil aniquilou, arrasou o Paraguai, o resto na América do Sul só na época das invasões espanholas mesmo, né? Quando os espanhóis vieram, que quase que arrasaram populações inteiras, mais até no México do que propriamente na América do Sul. Mas
De qualquer forma, britânicos e escoceses brigaram muito ao longo dos tempos, na era dos celtas principalmente, né? E por isso que existe essa raiva entre os povos. Como disse o Cleberson, se o escocês pudesse, ele se desgrudaria da rainha e viveria sua vida feliz. Ali naquele filme Coração Valente a gente vê muito do que aconteceu, né? Que foi um momento decisivo na história da Escócia e de todo o Reino Britânico. E que realmente teve muita cena assim, de traição, de situações onde o povo escocês demonstrou sua vontade, seu desejo, a sua honra, né? E tudo que aconteceu ali, não por isso somente, mas foi um dos motivos pelo qual eles têm um grande herói que hoje eles consideram, né? Ele foi morto ao final, né? O William, foi morto. Eu não me lembro o nome dele, mas o nome verdadeiro era William alguma coisa, feito pelo Mel Gibson, e que acabou na guilhotina no final. Enfim, é uma história realmente sangrenta, né? A gente não sabe o que é isso porque nós nunca vivemos esse tipo de coisa na nossa história. É William Wallace. William Wallace. Você sabe que a tradução de William é Guilherme, né? Se você vir ali no livro de nomes, Guilherme e William significam a mesma coisa. Olha, David Smith, depois dessa aula de Imbromation que a gente fez aqui, vamos continuar mostrando. Olha ele aí, olha o topetudo, olha o tamanho do topete do Grabbers. Lá vem ele, Robbie Grabbers. Passou bem. Bom, pra quem não sabe da história dele, a gente brinca com o topete, que é o seguinte, ó, 2,20, 2,24, terceira tentativa, hein? Terceira tentativa, 2,24. Olha lá. O Robbie Grabbers não tem topete, nunca teve, na verdade. Só que ele tem um trejeito, é um toque, né? De ficar mexendo como se ele tivesse um grande topete. Então, antes de saltar, ele mexe uma vez, duas. Não chega a ser um Nadal, não chega a ser um Rafael Nadal, mas... Olha aqui, ó, a prova dos 150 metros, o Oswald da Escócia vai sendo apresentado de Kim Collins, James Ellington e Amir Webb dos Estados Unidos. Vai ser uma prova interessante, 150 metros, né? E quem vai pela raia de fora acaba levando um pouco de vantagem, que tá aí o atleta americano na raia externa. Só para registrar aqui, Kaká, nessa prova dos 3.000, os 3 primeiros colocados, eles acabaram fazendo as 3 melhores marcas do mundo nessa temporada. Ou seja, nós vimos a melhor prova de 3.000 deste ano, indoor, aqui ao vivo no Band Esportes. Tá aí um dos favoritos, o James Ellington, um excelente corredor de 200 metros, agora na prova indoor de 150 metros. Tá aí o campeão mundial de Paris nos 100 metros, né? Kim Collins, aos 37 anos. Mais um atleta que veio para provar que se pode correr bem aos 37 anos. Ryan Oswald, raia de número 3, vem aí mais o escocês para a alegria da galera. Muito bem, todos em suas marcas. Vamos então para a prova, que deve ser muito interessante, né? 150 metros com curva. Esse é o detalhe, porque a gente teve aqui as provas de 150 metros, em que o próprio Bolt participou em Manchester e mais recentemente no ano passado em Copacabana, né? Numa pista montada na praia de Copacabana, no meio da areia ali, mas num retão. Aqui não, aqui você vai ver a curva que se faz. Olha, e todos os atletas é a primeira vez na vida que eles correm 150 metros indoor. Vamos ver então o Kim Collins de São Cristóvão Neves, que é uma ilhota minúscula, o tamanho de uma mosquinha. E vem ele ali. Será que vai ser ultrapassado? O James Ellington tentou, passou em primeiro Kim Collins. Não teve para ninguém. Os veteranos vieram aí para dizer que ainda podem correr muito forte. Em 37 anos, Kim Collins se mantendo top mundial. É mais um atleta que a gente deve acompanhar durante essa temporada toda nos World Challenge e também na Diamond League. Certamente um atleta que foi campeão mundial em 2003, há 10 anos atrás. Ele foi campeão mundial em Paris.
E agora, aqui 2014, ele vem para vencer a etapa do International Match em Glasgow. Tô curioso para saber o resultado final aí. Se ele conseguiu correr na casa dos 14 segundos, acho muito difícil, deve ter dado na casa dos 15 segundos, vamos ver. Porque o indoor, a curva é muito difícil segurar a velocidade, né? Se ele correr abaixo de 15, é excepcional, hein? Nesse instante, o britânico tentava alcançar ali, mesmo desacelerando, o Kim Collins venceu com facilidade. Os ingleses sempre inventaram moda, né? Por exemplo, a distância da maratona foram os ingleses que atribuíram os 2 km 195, tá lá, Kim Collins, Ellington, Webb e Oswald. O resultado realmente não era o mais importante, assim, a marca pessoal, mas o resultado em si, vencer a prova, era o mais importante para Kim Collins. Pois é, então se a primeira maratona foi feita com 40 quilômetros, os ingleses colocaram mais 2,195 para perfazer a distância do Castelo da Rainha até o local ali de chegada, né? E aí eles começaram a inventar coisas, por exemplo, a última maratona que a gente teve na Olimpíada, teve uma série de loopings, ela voltou para o mesmo lugar, passou no meio da cidade, enfim. E agora a gente tem aqui uma série de provas que não existem tecnicamente, só para os britânicos. Né? Prova dos 60 metros, prova dos 150 com curva. E já já a gente vai mostrar a prova dos 600 metros, Cleverson. Também é uma distância que não é olímpica, mas os britânicos inventaram praticamente o atletismo no formato que ele é. A prova dos 110 com barreiras, todas as medidas dele são em jardas. E aí se adaptou a prova dos 100 com barreiras para o feminino muito mais tarde, né? Muito tempo depois. Mas os britânicos inventaram, por exemplo, 110 com barreiras também, uma prova criada por eles. O próprio salto com vara, existem alguns relatos de que os britânicos faziam para buscar distância e a travessia de rios pequenos com a vara. E depois eles adaptaram a prova para que fosse de projeção para o alto e não para frente, né? Então, mas sabe o que acontece? É que já existia no final do século XIX, 1800 e tralalá, algumas federações implantadas na Inglaterra que decidiram por vários esportes e definiram a metragem também dos esportes. Quando Pierre de Coubertin chegou com a turma dele, né, com os franceses e tal, baseado em relatos arqueológicos de que os gregos tinham disputado provas assim assado, que era a distância de Hércules, distância dos deuses, passos do Hércules, né? Eles começaram a confrontar com o esporte que já era praticado na Inglaterra. E que a gente viu muito durante a cobertura dos Jogos Olímpicos, porque os ingleses fizeram questão de mostrar a história, como os esportes foram definidos ali. Olha o Kainer aí, que ele conseguiu. Olha, já para 2,27 Eric Kainer, essa é a imagem recuperada, né? Mas foi um grande salto, ele está passando muito fácil, ele vai para além dos 2,30 e vai dar trabalho para esse aí, o tupetinho. Lá vem o Robbie Grabbers. Foi de encontro aqui ao sarrafo. O Cleberson, inclusive... E se despede o Grabbers, hein? Já não foi bem né? na prova, já hein? era. Acredito que tenha sido em 2,24 ou 2,27. Vamos confirmar aqui agora no GC. Inclusive os britânicos na última Olimpíada, olha lá, 2,27 não passou. Um dos mascotes era uma referência à vila em que os esportes foram criados, os esportes principalmente de pista, né? Uhum. Que eram criados na época pelos próprios britânicos. Olha, o David Smith ainda vai para a terceira tentativa em 2,27, um atleta jovem que está representando aí a comunidade britânica. Bateu no sarrafo. Ele também é britânico. A orelha dele não é muito aerodinâmica, hein, Cleverson? Atrapalha um pouco ali o voo. Mas o Dumbo também não tinha uma orelha muito aerodinâmica. Verdade, e ele... Bem lembrado. Bem lembrado. Com aquele peso todo ele conseguia voar graças à orelha, é verdade. E olha, vai ter uma prova interessante daqui a pouco, Cacá, que é a prova dos 600 metros. Essa que você citou aí, 600 metros não é uma distância olímpica, mas nós teremos uma seleção de atletas aí que vem para fazer um espetáculo à parte, hein?
Teremos o finalista olímpico em Londres, Andrew Ossegui, o melhor britânico nos 800 metros nas últimas temporadas, que já correu na casa de 1,42. E teremos Bershall Jackson, a grande estrela americana dos 400 metros sob barreiras. Um corredor de 400 com barreiras no encontro com um corredor de 800 na prova dos 600 metros indoor. Vai ser um confronto muito interessante. E tem um Mutai aí, só para dar um pouco de pimenta, né? Um queniano que aparece. Pois é, o Jeremy comunitário. Mutai ele vai representar a comunidade e tem apenas 21 anos, é uma surpresinha, né? Esses início de temporada com Meet Indoor é muito cheio de surpresas pra gente aqui, porque aparecem nomes novos que a gente não